Chandrayaan-3 deveria ser um triunfo, um símbolo do crescente domínio da Índia na exploração espacial. Ela pousou onde nenhuma outra nação ousou ir, o Polo Sul da Lua, sombrio e antigo. Mas depois que as imagens voltaram, depois que as primeiras análises do solo foram transmitidas à Terra, a celebração começou a desaparecer, substituída por silêncio, depois sussurros e, por fim, um alerta. Isso não é ficção científica. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o que acontece quando o rover mais avançado já enviado à Lua descobre um material que desafia a física e algo ainda mais estranho, escondido sobre a superfície. Vamos analisar a descoberta impossível que abalou a comunidade científica global e forçou uma mente ganhadora do Nobel a declarar: não estamos prontos. Quando a Agência Espacial Indiana lançou o Chandrayaan-3, não era apenas mais uma missão lunar. Era uma revanche, um sucessor direto da tentativa de pouso fracassada do Chandrayaan-2 em 2019. Desta vez, tudo deu certo. O módulo de pouso Vikram tocou a superfície com precisão impecável, perto do Polo Sul lunar, uma região permanentemente envolta em sombras, mais fria que Plutão e intocada por qualquer sonda de outra nação. Por que o Polo Sul? Há décadas, essa região era o santo graal da ciência lunar. Varreduras de radar sugeriam gelo de água antigo, minerais raros presos em crateras e talvez indícios de algo mais profundo. Mas ninguém havia ousado pousar ali. O terreno é traiçoeiro, a luz é imprevisível, as temperaturas são fatais. Mas a ISRO conseguiu, e com isso, a Índia entrou para o seleto grupo de nações que dominam o espaço. Os primeiros dados da missão confirmaram o que os cientistas esperavam: água congelada, poeira de silicato e metais úteis como magnésio e alumínio. A receita perfeita para futuras bases lunares. Mas enterrada sob essas manchetes havia uma descoberta mais obscura e perturbadora, uma que nunca chegou à imprensa. À medida que o rover Pragyan avançava pela poeira lunar, começou a escanear a superfície com espectrômetros de última geração, com o objetivo de identificar a composição química exata do solo. Mas o que ele encontrou deixou os cientistas em estado de incredulidade. Uma substância nunca antes vista em nenhuma amostra conhecida, seja lunar, terrestre ou extraterrestre. Não correspondia a nenhum mineral no banco de dados da Terra. Não refletia a luz como deveria, parecia absorver a radiação eletromagnética e até distorcê-la de maneiras imprevisíveis. Um engenheiro descreveu o material como uma esponja de energia. Michio Kaku chamou-o de uma anomalia aterrorizante. Se essa substância se formou naturalmente, significa que toda a nossa compreensão sobre ciência dos materiais está errada. Se não se formou naturalmente, isso quer dizer que alguém ou algo a colocou lá. Essa descoberta, por si só, já seria suficiente para provocar crises internacionais, mas foi apenas o começo. Depois dos primeiros escaneamentos, a ISRO ativou o radar de penetração de solo do Chandrayaan-3, projetado para olhar abaixo da crosta lunar. O que ele encontrou causou choque no controle da missão. Um imenso vazio subterrâneo, vários metros abaixo das rodas do rover. Mas não era aleatório. Os sinais do radar revelaram formações geométricas, linhas retas, ângulos simétricos, grades repetitivas. Os primeiros diagramas pareciam mais plantas arquitetônicas do que cavernas naturais. Michio Kaku, após revisar os escaneamentos, descreveu como metálico, organizado, deliberado e provavelmente antigo. Mais perturbador ainda, o vazio era enorme, grande o suficiente para abrigar uma pequena cidade. Então veio o calor. Instrumentos começaram a detectar flutuações térmicas estranhas, que subiam e desciam sem influência solar. A Lua, geologicamente morta há bilhões de anos, estava mostrando sinais de energia interna. Seria calor residual de materiais desconhecidos? Um sistema funcional? Uma estrutura artificial ainda ativa? Cientistas começaram a se perguntar:
Será que acabamos de descobrir uma base alienígena antiga? Ou pior, uma base humana esquecida? Nos dias que se seguiram aos escaneamentos subterrâneos, o rover Pragyan começou a agir de forma errática. Parou de responder a comandos. Enviava pacotes de dados corrompidos. Seus movimentos, antes precisos, tornaram-se imprevisíveis. A ISRO afirmou que era falha mecânica, mas nos bastidores, os engenheiros não estavam convencidos. Um deles afirmou anonimamente que os problemas começaram exatamente quando o rover passou sobre a parte mais profunda da anomalia. Outro sugeriu que o material desconhecido pode ter causado interferência eletromagnética, prejudicando os sistemas do rover. E então veio o silêncio absoluto. Pragyan parou de transmitir. Não era apenas uma falha de hardware, era um mistério sobre um aviso sobre uma descoberta. Se o que está sobre o polo sul da Lua é antigo e ainda ativo, então cada passo que damos pode estar ativando um sistema que não compreendemos. Michio Kaku pediu uma coalizão global e alertou: talvez tenhamos acabado de despertar algo que não deveria ser tocado. Com a notícia do silêncio de Chandrayaan-3, governos ao redor do mundo começaram a prestar atenção. O desaparecimento do rover, a substância misteriosa, a cavidade geométrica, tudo isso ativou protocolos internacionais de segurança, normalmente reservados para eventos nucleares. Satélites de alta resolução de agências como NASA, CNSA, China e ESA foram discretamente redirecionados para a zona de pouso. Relatórios vazados indicam que satélites militares americanos captaram uma anomalia eletromagnética inexplicável poucas horas antes de Pragyan parar de funcionar. Funcionários chineses pediram acesso emergencial aos dados brutos da ISRO, temendo que o que foi descoberto possa afetar o equilíbrio eletromagnético da Terra. Reuniões a portas fechadas usaram a palavra contenção. Não era mais uma missão lunar, era uma questão de segurança planetária. Novos dados começaram a surgir, supostamente vazados por informantes da ISRO. Esses arquivos indicam que as amostras analisadas por Pragyan não apenas continham compostos desconhecidos, mas materiais com propriedades fotônicas nunca antes observadas. O material parecia ser fotonicamente negativo. Absorvia luz em todos os espectros visíveis e infravermelhos, era capaz de distorcer ou até cancelar campos eletromagnéticos ao redor. Isso sugere que o material pode ser metaestável ou até artificialmente criado. Uma descrição vazada o chamou de matéria escura ótica. Se confirmado, isso significa que o polo sul da Lua contém um material que interage com a luz e a energia de maneiras que antes pensávamos ser impossíveis. Um material que, em teoria, poderia esconder regiões inteiras de qualquer detecção, ou até mesmo camuflar uma estrutura contra qualquer tipo de escaneamento óptico. Se tal tecnologia existe ou já existiu na Lua, então nosso entendimento da física não está apenas incompleto, está obsoleto. Com o mundo observando e o Chandrayaan-3 agora silencioso sob as sombras lunares, a pergunta mais assustadora não é o que encontramos, mas o que acontece agora. E se a Lua não for apenas uma rocha sem vida, mas um recipiente, um vaso, que guarda tecnologia ou informações de um passado tão distante que precede a história conhecida? E se, na nossa curiosidade, nossas sondas tenham começado a destrancar algo que nunca deveria ser acessado novamente? E se o silêncio de Pragyan não for uma falha, mas um aviso? Na entrevista mais recente, Michio Kaku concluiu com uma frase assustadora: há coisas enterradas neste universo que nunca deveríamos ter tocado, e agora, talvez, tenhamos tocado uma delas. Chandrayaan-3 deveria ser um marco científico, um símbolo de progresso, uma bandeira cravada não por arrogância, mas por esperança. Mas o que ela descobriu talvez não seja um triunfo, talvez seja um limiar. E se o polo sul da Lua não estava intocado por acidente?
E se ele foi evitado de propósito? E se, sob suas crateras congeladas e sombras eternas, algo antigo espera silencioso, enterrado e observando? Não uma mensagem, não um sinal, mas uma pergunta. Eles voltarão? Construímos uma máquina, enviamos-a através do espaço, e quando ela tocou aquele lugar, perdemos o controle. Não apenas de um rover, mas da narrativa. E agora, enquanto cientistas globais se calam, satélites se recalibram e físicos emitem alertas em vez de teorias, uma verdade se torna impossível de ignorar. Não fomos os primeiros a chegar, e talvez não sejamos os únicos observando. E você? O que você acredita que o Chandrayaan-3 realmente descobriu? Uma tecnologia antiga, uma anomalia natural ou um remanescente de algo que não é deste mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo se você acredita que essa descoberta não é o fim de uma missão, mas o início de um mistério muito maior do que a Lua. E não se esqueça de se inscrever no canal.